Graça e paz, irmãos. Aleluia. Deus é bom, amém? Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o avivamento, apesar de ser o culto de ceia, mas este assunto nós não podemos interromper, não devemos. E se você não praticar, não vai valer a pena. É que nem ir a um médico sentindo isso, sentindo aquilo, e o médico manda fazer os exames. Ele disse, agora você precisa tomar tal remédio. Você diz, não vou tomar não, que é caro. Você perdeu dinheiro de consulta, você perdeu tempo para ir lá e vai continuar sentindo as mesmas coisas. Na última manhã em que nós nos reunimos para falar sobre o avivamento, nós falamos que tudo que nós fazemos diante de Deus é o quê? É fumaça. Nós precisamos fazer fumaça diante de Deus. Essa apresentação da coreografia, muito lindo, muito forte, muito impactante, mas é fumaça diante de Deus. Não é que é desprezível. Fumaça é aquilo que vai chamar a atenção de Deus. As meninas fizeram espontâneo, Mariana finalmente cantou, glória a Deus por isso. Os irmãos tocaram, eu vou estar aqui para ministrar, mas tudo isso é fumaça. Porque nós estudamos o tabernáculo, que nós como sacerdotes de Cristo, nós ministramos no lugar santo. E tudo que você faz no lugar santo, por mais importante que seja, é o quê? Fumaça. Por quê? Porque a glória, ela não estava no lugar santo. A glória, ela se manifestava no santo dos santos, onde Deus literalmente se manifestava. Então, a fumaça nós oferecemos para Deus. A glória vem de Deus para nós. Então, se no momento que alguém cantou, se no momento que alguém dançou, se no momento que alguém apresentou, se houve uma manifestação de glória, não fui eu, nem foi você. Se houve glória, é porque ele saiu do lugar santíssimo e veio para o nosso meio. Porque a glória é de quem? É dele. O sumo sacerdote, quando uma vez no ano ele entrava no lugar santíssimo, ele precisava fazer bastante fumaça lá dentro, para fazer uma cortina de fumaça, para que Deus aparecesse lá atrás da cortina, porque ninguém poderia olhar para Deus. Então Deus está no nosso meio, amém. Então essa presença que você sentiu, não é porque o irmão é bom no que faz, não, ele é bom no que faz, mas você sentiu porque ele lhe tocou. A glória não é minha, porque muitos se soberbecem, irmãos. Tem gente que quando, olha, é perigoso você cantar, é perigoso você tocar bem, é perigoso você, tudo que você faz bem é perigoso, porque sempre vai ter alguém para dizer, minha irmã. E tem um negócio aqui dentro chamado ego, que a gente chega aqui com 30 quilos, mas quando alguém elogia, a gente sai com 100. Você viu? Hoje eu arrebentei, arrebentou nada. Fez só fumaça. E eu volto a repetir, não é fumaça no sentido de desprezar o que você fez. É para você entender que a glória não é sua. E, por outro lado, eu vejo que Deus é tão maravilhoso. Porque como nós estudamos o tabernáculo, lá tem pedras preciosas, lá tem muito ouro, lá tinha madeira de acácia revestida de ouro, tudo muito, muito caro. E quando queriam ver a presença de Deus, tinham que esperar aparecer o quê? A fumaça. Quando tem fumaça na sua casa, você faz o quê? Você guarda fumaça? Não, tem fumaça? Não. Você, rapaz, cheiro de fumaça. Abre a janela, bota a fumaça. É algo que para nós é desprezível. Mas quando Deus se apresentava no tabernáculo, o sinal é que havia uma fumaça lá dentro.
Então, se houve fumaça aqui na nossa reunião, se o que eu fiz, o que eu estou fazendo é de coração, se o que você fez é de coração, se ao levantar da sua mão é de coração, se o cantar é de coração, se o tocar é de coração, se o dançar, eu fico imaginando o que essas meninas ensaiaram para poder apresentar isso aqui. Meu Deus, isso é fumaça. E aí nós vimos na semana passada que no lugar santo, vocês estão aqui? Tinha a mesa dos pães, tinha o candelabro e a mesa do incenso. E o candelabro representava o Espírito de Deus, a presença de Deus, que era nada mais nada menos que candeeiros acesos. E os irmãos sabem que ali se colocava o azeite, como pregou o diácono Jailton, que é da primeira batida, as primeiras gotas, colocavam ali e se acendia. Só que aquilo ia queimando, queimando, queimando e ia apagando. O sacerdote tinha que entrar 2 vezes, de 12 em 12 horas, para colocar azeite novo e fogo. A cada 12 horas ele tinha que entrar para colocar azeite novo e fogo. Só que ele só poderia entrar quando o ambiente estivesse cheio de fumaça. Então os outros sacerdotes entravam, colocavam lá incenso, e porque era contínuo, a adoração é contínua. A adoração não é 1h30, a adoração não são 2 horas, a adoração não é um culto terça, quinta, quarta, domingo, não. São 24 horas, 7 dias na semana, 31 dias no mês, 365 dias do ano, e todos os anos da nossa vida, nós somos adoradores, precisamos estar em adoração. E quando o lugar estava cheio de fumaça, um dos filhos de Arão, que era o sumo sacerdote, entrava no ambiente com azeite novo e fogo, porque algumas lâmpadas já estavam se apagando, então troca-se o azeite. E o nosso irmão diácono André, ele falou muito bem que o óleo, para a gente entender melhor, o óleo do carro, ele precisa ser trocado. E quando o óleo do carro já está velho, ele diz que a fumaça muda de cor. Isso é um sinal. A fumaça começa a ficar com a cor escura. Está dizendo, olha, esse óleo já envelheceu e precisa ser trocado. Chegou o André aí e ele me disse que se o óleo não for trocado, se você deixar lá parado, ele vai endurecendo, ele vai virar uma pasta. Não é isso, André? E o maquinário não vai movimentar, por quê? Porque o óleo vai enrijecer, o óleo vai endurecer, e aí não consegue mais movimentar. Como é que faz para esse óleo voltar a ficar líquido? Fogo. Porque o fogo vai fazer com que o óleo não endureça. O sacerdote entrava no lugar santo com óleo e com fogo. Nós vimos que João Batista falou, eu estou batizando vocês com água, mas aquele que vem depois de mim vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. É óleo e fogo, aleluia, louvado seja Deus. Pergunta quem está do seu lado, você está entendendo? Diga, é óleo e fogo. Se não renovar este óleo, a máquina não funciona. E é por isso que muitas vezes tem gente que parou de dar aquele glória a Deus. Tem gente que mudou. O que aconteceu? Olha a fumaça. Deus está olhando a fumaça. Mudou de cor. A fumaça mudou de cor, está precisando de renovo. Aleluia. Mas o interessante é que para renovar o óleo precisa fazer fumaça. Então se você entrou aqui nesta manhã, se você é aquele crente que a fumaça já mudou de cor, você está desanimado, você está frio, eu estou precisando de um renovo, eu quero te dizer, o renovo só acontece quando tem fumaça. Se você quiser ser renovado, comece, aleluia, a fazer fumaça para Deus. Porque quando o crente esfria, irmão, aí ele já não quer ler Bíblia. O crente esfria, ele já não congrega. O crente esfria, ele já não ora. E vai ficando cada dia mais difícil. Por quê? Porque segundo o doutor André Luiz, esse óleo vai endurecendo, ele vai enrijecendo, e a máquina para, aleluia, de funcionar. Pastor, e agora? O que é que eu faço para voltar a funcionar? Fogo. Pergunte com carinho, mais uma vez, você está entendendo?
Aleluia! É óleo e fogo, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Nós terminamos aí. Aleluia, glória a Deus. E aí nós vamos começar o nosso assunto de hoje, sobre a importância de falar em línguas. Eu quero que você abra seu coração, se desarme. Porque eu vi isso, não, mas eu não gosto, não é questão de gostar. Não, mas eu acho que não precisa. Não, precisa sim. Agora, talvez quem fala em línguas use a língua de maneira errada. E se usar de maneira errada, vai dar problema. Tudo que a gente usa de maneira errada, vai dar problema. Então esse texto de Atos, tão conhecido da igreja, que diz, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Os irmãos conhecem o contexto. Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia ascendido, os discípulos estavam ali em Jerusalém, esperando a promessa. Havia uma festa na cidade, por causa da festa, uma multidão se afastou, mas cerca de 120 ficaram ali. Aqueles 120 estavam unanimemente orando, perseverando, buscando, como nós já falamos sobre isso. E nós vamos perceber a importância do falar em línguas. Primeira coisa é que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Por que Deus permitiu ver? Porque é algo espiritual, mas como é que está vendo? A promessa foi feita desde os dias de Joel, que o Senhor disse que nos últimos dias eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. E eu conto que este dia aí foi o primeiro dia dos últimos dias. Porque Deus disse assim, nos últimos dias, começou em Pentecoste, então os últimos dias começou ali. E qual é o sinal dos últimos dias? É que eu vou derramar o meu espírito. Só que Jesus disse, fica em Jerusalém. Era para estar orando, esperando, buscando. Só cerca de 120 estavam ali esperando. Mas muita coisa era falada. Muita coisa não chegou até nós. Mas havia no jornal daquela época, dizia, é mentira que Jesus ressuscitou. Os discípulos levaram o corpo dele. Enganaram a muitos. Talvez por isso muitos preferiram ir para a festa, porque eles zombavam de Jesus. O nosso rei é César. Havia uma questão política muito forte. Mas cerca de 120 decidiram acreditar naquele que morreu. Aleluia, naquele que ressuscitou. E eles estavam ali esperando. Mas Deus precisava fazer alguma coisa, porque Jesus disse, se não vir sinais, não vai acreditar. Se de repente aqui, como nós estamos, de repente, a diaconisa Soraya que nos visita hoje, seja bem-vinda em nome de Jesus, ela começasse a ter uma manifestação do Espírito Santo que nós não estamos acostumados, nós iríamos, é o quê? Essa mulher veio de Cruz das Almas para aqui, o que é isso? Mas para que não houvesse dúvida, Deus permitiu que todo mundo visse. Mas tem alguns nos nossos dias que dizem, irmão, esse negócio de falar em línguas foi para aquele tempo. Foi para o dia de Pentecoste, mas nunca mais. Irmãos, me perdoe, isso é ignorância dizer isso. Primeiro, que depois do dia de Pentecoste, falaram em língua na casa de Cornélio.
Depois de Pentecostes, em Éfeso, quando vieram aqueles discípulos que Paulo orou por 12, os 12 falaram em línguas. Quando Paulo vai escrever a carta, aleluia, aos Coríntios, Paulo diz assim: olha, eu falo em língua mais do que vocês. Paulo não estava em Pentecostes, Paulo nem era servo de Jesus Cristo, Paulo se converteu depois, e ele está dizendo: eu falo em língua mais do que todos vocês. Ou seja, a língua é um sinal do último dias. No primeiro dia do último dia veio o Espírito Santo, e se ainda não terminou, a promessa é para hoje, a promessa é para agora, a promessa é para você. Louvado seja Deus. Como já foi dito aqui, às vezes nós estamos preocupados com o dia dos namorados, com o dia de São João, com o dia de São Pedro, com o dia de Santo Antônio, com o dia de São Léo, de Santa Rita, de Santa Maria. A gente se preocupa com um bocado de feriado, mas a coisa mais importante é aquilo que Deus prometeu. Louvado seja Deus. E independente se você acredita ou não, Ele vela para cumprir com a palavra dEle. Se você acredita ou não, Jesus disse: nem o Jota, nem o tio vai deixar de acontecer. Aquilo que eu falei vai se cumprir. E quem estava esperando, quem estava acreditando, viveu a promessa. Diga para alguém: a promessa é para quem acredita. Aleluia, louvado seja Deus. Quando eu subi, eu cheguei, tive que ir lá embaixo. Quando eu subi, a obreira Marli estava orando, e eu vi que ela estava orando em línguas. Alguém viu? Eu vi o Altamiro orando em língua. Alguém viu? Não, vocês já viram o Altamiro orar em língua? Altamiro, ninguém nunca viu você orar em língua? Alguém já viu o Altamiro orar em língua? Vocês viram ou não viram? Vocês viram ou ouviram? Mas a gente viu. Deus permitiu você ver. Você está dizendo que viu. Você é testemunha que a promessa para os dias de hoje. Você está dizendo que viu a obreira Marli orando. Você que viu o evangelista orando. Aleluia. Eles viram. Deus permitiu ver. Eles viram. Mas não só viram. Primeiro eles viram. O que é isso? Está vindo do céu. O importante de onde está vindo essa língua. Está vindo do céu. E o interessante é que não é uma exclusividade de Marli, não é uma exclusividade de Cristina, de Léo, de Raimundo, não. Aquela língua que eles viram vindo do céu, elas começaram a pousar sobre... Diga para alguém, é para você também. É sobre todos, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. O Espírito Santo não mudou, Ele é Deus, aleluia. Ele está aqui. Se nós estamos fazendo fumaça, aleluia, não mais o filho de Arão, não, o nosso sumo sacerdote não é o filho de Arão, não, irmão. O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, aleluia, de Nazaré. Louvado seja Deus. E quando você faz fumaça, Ele vem com azeite e fogo. Louvado seja Deus. Ele vem com óleo fresco e com fogo. Para quê? Para renovar, para batizar. Louvado seja Deus. Oh, adora Ele aí. Faça fumaça para Ele aí. Oh, Jesus amado. Aleluia. Aleluia. Pousava sobre cada um deles. Ninguém ficou de fora. Aleluia. Eu falei há 2 semanas atrás que todo não é todo mundo. Porque quem seguia Jesus era mais de 5.000. Só de homens era 5.000 na multiplicação. Fora mulheres e crianças. Mas o texto vai dizer que todos estavam reunidos. Esse todos não é todo mundo. Esse todos é cerca de 120. Que preferiram acreditar naquele que morreu na cruz do Calvário.
que preferiu acreditar naquele que ressuscitou ao terceiro dia. Aqueles que deixaram de ir para a festa e ficar ali em oração esperando a promessa. Louvado seja Deus! E aconteceu como? De repente. Você que é batizado no Espírito Santo, você lembra como foi que você foi batizado? Você disse assim, não, eu vou marcar aqui no dia 14, às 3 horas da tarde. Foi assim? Não. É de repente. Já aconteceu de meu irmão, vamos orar aqui. E aí terceiro orar por outra coisa, você deu a mão aí. Pô! Pegou na mão. Tem uma irmã que deu testemunho que ela estava cantando, não foi nem corinho de fogo. Ela estava cantando alvo mais que a neve. E aí ela foi tomar banho. Alvo mais que a neve. E ninguém toma banho de roupa. Ela se despiu. Porque tem gente que diz, não, o anjo está vendo. Ela tirou a roupa e está lá, alvo mais que a neve. Quando ela abriu o chuveiro que a água caiu, pô! É de repente, mas aí dentro do seu coração tem que estar ardendo. Senhor, eu preciso de óleo fresco. Eu preciso de fogo, aleluia. Louvado seja Deus, eu preciso fazer fumaça, porque é promessa, irmãos. O irmão me perguntou, não preciso dizer que o nome dele, seu pastor, alguém me perguntou, a nossa igreja, ela é pentecostal, ela é tradicional, ela é o quê? Isso é avivada. Eu não entro nessa onda não, porque não, minha igreja é pentecostal, eu quero dizer que é melhor do que a do outro. Quando eu digo que a do outro é tradicional, sua igreja é fria. Não. Minha igreja é avivada. O que é avivado? É alguém que estava morto e reviveu. E como foi que você reviveu? Um dia eu encontrei com Cristo e Ele me ressuscitou. A Bíblia diz em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus em Cristo nos vivificou. Nós somos avivados. Louvado seja Deus. Aí tem gente que diz assim, Jane, não dê glória a Deus não, que você não é pentecostal. Você tem que dar glória a Deus que você é crente, meu irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, porque disse Pedro, a promessa é para todos, é para vós, é para os vossos filhos, é para quem está longe, é para quem está perto, é para todos quantos Deus, o nosso Pai, chamar. Aleluia, se Deus te chamou, Nivaldo, meu santo, a promessa de Deus é para a sua vida, porque Deus chama, quando Deus chama, é para dar. Porque Deus não faz questão. Para que Deus quer o dom? Para que Deus quer? Você viu? Mas Jesus não falou em língua. Para que Jesus quer ficar falando em língua? Ele é Deus. Ele se despiu. Não, pode tirar tudo de mim e dê para eles. Aleluia. E aí diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo. Primeiro ponto, todos têm que ser cheios do Espírito Santo. Agora vamos tirar aqui uma dúvida, pastor, mas quem é cheio do Espírito Santo tem que falar em língua? Não, primeiro é cheio do Espírito Santo. Porque falar em língua é um dom. Certamente você tem um dom. O falar em língua é uma evidência. Deus fazia com que eles falavam em língua, e eu vou explicar depois o porquê do falar em línguas. Mas primeiro tem que ser cheio. Porque se alguém vai falar em língua sem ser cheio, é carne. E carne alimenta demônio. Só pode exercer o dom se primeiro for cheio. Você está cheio do Espírito Santo, o dom vai se manifestar. Eu falei para o irmão essa semana, ele disse, mas eu nem sou profeta. Não tem mais profeta como os profetas lá, que era um título, não. No nosso meio tem um dom da profecia. E para alguém ser usado para você, por você, em dom de profecia, primeiro precisa ser...
Se não foi alguém que leu o jornal do dia ontem, olha, fulano e fulano, o que está acontecendo, meu Deus. Aí vai profetizar, você está sabendo? Rapaz, Deus me mostrou, Deus não mostrou nada, você é mentiroso. É o Espírito, porque Jesus disse que ninguém pode falar se não for pelo Espírito. Quem fala a não ser pelo Espírito é abominação. Louvado seja Deus. Então primeiro eu preciso buscar ser cheio. Pergunta a quem está do seu lado: você está cheio? Mas se não tiver, está no lugar certo. Tem alguém aqui que está sentindo a presença de Deus? Seja sincero. Olha, se tiver um aqui com um pouquinho desse azeite, se coloque do lado dele com uma vasilha vazia, porque o profeta disse para a mulher: saia por aí, aleluia, traga vasilhas vazias, traga vasilhas. Eita, meu Deus do céu, aleluia, louvado seja Deus. Irmão, por favor, não, eu não vou aguentar não. Se levante aí, dê uma tapa na mão de 3 irmãos. Diga assim: receba aí. Dê uma tapa na mão de 3 irmãos, receba do azeite. Oh. Eu venho a mão do oleiro, mandando e reformando. Não precisou de esperar para me refazer. Mas o mistério da olaria eu tive que aprender. Então desce na olaria, desce na olaria, desce na olaria, desce na olaria. E o varão ele desce consigo, e o varão ele sobe consigo, e o varão ele pisa consigo, e o varão ele guerreia consigo. Eu vi a mão do oleiro amassando um barro e apertando. Eu vi a mão do oleiro moldando um vaso e reformando. Não precisou de espada para me refazer. Mas o mistério da olaria eu tive que aprender. Então desce na olaria, desce na olaria, desce na olaria, desce na olaria. E o varão ele desce contigo, e o varão ele sobe contigo, e o varão ele entra contigo, e o varão ele compra contigo. Eu vou descer a mão de Jeová. Eu tô na mão, eu tô na mão, eu tô na mão de Jeová. Eu tô na mão, eu tô na mão de Jeová. Eu tô na mão, eu tô na mão de Jeová. Eu tô na mão, eu tô na mão de Jeová. Desce na olaria, 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 desce na olaria. Eu vou descer até te encontrar. Na mão do oleiro eu vou me quebrar. Não fico na mão do homem, eu fico na mão de Jeová. Eu vou descer até te encontrar. Na mão do oleiro eu vou me quebrar. Não fico na mão do homem, eu fico na mão de Jeová. Eu tô na mão, eu tô na mão, eu tô na mão de Jeová. Eu tô na mão, eu tô na mão de Jeová. Eu tô na mão, eu tô na mão de Jeová. Eu tô na mão, eu tô na mão de Jeová. Eu tô na mão, eu tô na mão de Jeová. Eu tô na mão, eu tô na mão de Jeová. Eu tô na mão, eu tô na mão de Jeová. Eu tô na mão, eu tô na mão de Jeová. Então desce. Vasilhas vazias. Porque o que Deus vai derramar não vai caber só num vaso não. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. O evangelista Altamiro, vocês que não viram, vão ver ele orando em línguas. E os obreiros vão circular. Vão pôr as mãos, vai tocar, você vai receber. Aleluia.
Senhor, batiza, derrama da tua graça. Meu Deus, toda aqui a nome da igreja. Abra a tua boca. Começa a falar novas línguas. Começa a falar novas línguas a tua boca. Do Rebicô, Arábia Sé, Anaraba como Anaraba, Suribicalai, do Ribiteque, Arábia Sul, do Ribicô, Ribicalamanaraba, Candarábia. Meu Deus, o que é isso, meu Pai? Que graça é essa? Que graça é essa, Arábia Teque, Riterebe Calabasúbia. Meu Deus, Santo é o Senhor. Eu aqui, meu Pai, tua igreja. Eu tenho buscado, tem se derramado, meu Pai. Meu Deus, tem se derramado na tua presença. Meu Deus, a tua palavra diz ficar em Jerusalém, até que no alto seja revestido de poder. Meu Deus, serei minha testemunha. Meu Deus, aqui é a tua igreja, meu Pai. Meu Deus, para ser testemunha. Meu Deus, em nome de Jesus, poder. Meu Deus, autoridade. Autoridade. Meu Deus, para ser testemunha. Testemunha do Senhor, meu Pai, em Samaria. Meu Deus, Judeia, Jerusalém. E nos confins da terra, derrama da tua graça. Não pra recuar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, não pra recuar. Eita glória! Amém, irmãos! Para Jesus bem forte. Eita glória! Poder sentar, irmãos.